Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui para a aula de número 13. Esse é o vídeo de número 3, referente ao tema funções a várias variáveis. E o que nós pretendemos falar agora é sobre as curvas de nível, que consiste quando nós temos então uma função a duas variáveis, f de x, y, nós queremos então tomar um valor fixo, f de x, y igual a k, e verificar e encontrar qual é o contorno, qual é a curva que a gente obtém a partir deste valor fixo para a variável z, né, a nossa imagem. Então, como que é esse comportamento? Esse tipo de imagem é bastante útil, por exemplo, em mapas, né, quando você quer definir aquelas curvas de nível, você tem um relevo, um certo relevo, e você quer saber as regiões daquele relevo que tem a mesma altitude, né? Então você faz uma linha, né? O pessoal normalmente traça uma linha e diz, olha, em cima desta linha você está andando a uma altitude tanto, em cima desta linha a uma altitude tanto, e assim sucessivamente. Mas isso pode ser feito também para descrever temperaturas em determinadas regiões, e assim sucessivamente. A curva, então, aqui, por exemplo, né, a gente pega um morro, um determinado morro, né, e a gente desenha as curvas de nível. Então, a gente projeta, né, no plano XY, a gente projeta a região do domínio desta função, cujos valores x, de x, da dupla XY resultam num ponto, num valor fixo, né, num valor fixo para a altura z. Né? Então, cada anel aqui corresponde a valores fixos de z igual a um certo k. Isso pode ser visto, por exemplo, na nossa cuia do pato com tacacá. Aqui você vê, né, diversos anéis. Esses anéis são elípticos, né? Eles são para dedos um pouco mais um pouco diferentes. Então a gente tem esses anéis aqui elípticos para uma joalheria, ia ser divertido fazer anéis elípticos e não circulares. E nessa cuia do pato com tacacá, você pode considerar que essa região aqui é a altura da sopa. Então você começa com bastante bom, já sabemos qual é o final disso quando a receita for bem preparada. Então vamos esboçar algumas curvas de nível. Né? O primeiro conjunto de curvas de nível que a gente vai esboçar é para a função f de xy igual a 6 menos x menos 3x menos 2y. E nós vamos fixar aqui um valor k e vamos tomar o valor de k igual a menos 6, 0, 6 e 12. Quando nós fazemos isso, que isso corresponde a tomarmos nós podemos passar esses dois termos aqui para o lado de o 2y que está negativo para o lado de cá e o k para o lado direito da igualdade, e ficaremos com uma reta, a equação de uma reta. Então as curvas de nível para um plano são retas, né? As projeções, né, serão retas no plano XY. Na equação 8, você tem aqui ele pede para esboçar as curvas de nível da função f de xy igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tomando valores de k igual a 0, 1, 2, 3. Né? Então aqui eu fiz até um pouco mais, mas isso aqui é a projeção da esfera sobre o plano, e ela fica então... Aqui está anelado, mas foi por conta da escolha dos parâmetros no meu gráfico. A questão é que isso aqui são anéis, né? A gente já viu esta representação aqui, são anéis. Uma outra projeção aqui, né, para z igual a 0 é um anel, é um círculo de raio 3. Depois ele pede também para nós fazermos as curvas de nível da função da cuia do pato com tacacá. E aqui a gente representa essas curvas de nível. Né? Para representarmos essas curvas de nível, o que nós fazemos é tomar um valor fixo k, passamos o 1 aqui para o lado esquerdo da igualdade, então ficamos com uma equação de uma elipse, né? Com os semi-eixos
dados por 1 sobre 2 raiz de k menos 1 e raiz de k menos 1. Note que o k é necessariamente maior que 1, porque, na verdade, ele poderia ser maior ou igual, certo? Porém, quando na igualdade você tem esse problema aqui que ele vai divergir se você escreve a equação da elipse desta forma, né? Seria melhor termos escrito assim se quiséssemos k igual a 1. Então mas esta é a forma canônica da equação da elipse, então a gente mantém desta maneira, tá? Mas o importante é que a gente consegue então calcular as projeções para uma determinada altura, as projeções desta superfície, e elas são elipses, tá? E conforme representado neste gráfico. Para traçarmos as curvas de nível da função produção de Cobb-Douglas, o que a gente segue o mesmo procedimento, a gente fixa então o valor P0, onde P0 é um valor, é um número real qualquer, e vai ser uma constante dada, escolhida, é um número positivo também, claro, porque o custo só pode ser positivo. E aí o que a gente vai fazer é resolver esta equação aqui para K, a expressão. Então a gente passa o 1,01 dividindo, fica P0 sobre 1,01, e a gente passa o L dividindo também, P0 sobre L. Agora nós elevamos à quarta os dois lados da equação, então 4 vezes 0,25 dá 1, então fica K igual, este termo fica elevado à quarta, 4 vezes 0,75 dá a 3, então fica 1 sobre L ao cubo aqui embaixo. Então as curvas são essas linhas, né, que decaem com L ao cubo, tá bom? Então com isso a gente conclui essa parte das curvas de nível. Para fazer este gráfico aqui vocês conseguem fazer à mão, eu recomendo que o façam, para ganhar esbocem esse gráfico à mão, para ganhar uma intuição sobre como ele funciona. Por fim, se nós quisermos então expandir, né, generalizar o conceito de funções de duas variáveis a três ou mais variáveis, nós simplesmente vamos considerar então agora uma regra que associa a cada tripla e não dupla, a cada tripla ordenada de números reais, x, y, z, um conjunto D, né, que pertençam a um conjunto D do espaço R3, ou seja, o espaço tridimensional, um único valor real que nós denotamos por f de x, y e z. Caso queiramos n variáveis, então a gente simplesmente adiciona, né, não tripla, mas quádrupla, quíntupla ou ênupla, a ordenada de números reais pertencentes ao espaço Rn aqui, e a cada ênupla ordenada nós vamos associar um número f, que consiste a imagem da nossa função a múltiplas variáveis. Esse é um tipo de função muito útil, por exemplo, em processos de otimização, né? Suponha que você queira otimizar a produção de alguma coisa, e essa coisa vai ter um grande número de variáveis, né? Você quer otimizar a produção de por exemplo, deixa eu ver um objeto que eu tenho aqui. Esse mouse deve ser uma coisa magnífica, a quantidade de componentes, né? Porque ele tem plástico, ele tem material condutor, talvez seja cobre, ele tem um dispositivo óptico aqui que ele usa para criar orientação. Então veja, aí você tem que ver qual uma função f, o custo dele de produção é uma função da quantidade de plástico, mais a quantidade de vidro que ele usa para dispositivo óptico, mais quantidade de metal, mais sílica, etc, etc, etc. Com isso você tem então uma função a múltiplas variáveis para descrever o custo de produção do meu mouse e esse brinquedinho tão bonitinho e tão útil. E no caso de uma função a três ou mais variáveis, você tem uma dificuldade. A dificuldade é a seguinte:
como representar uma função a três ou mais variáveis. Quando nós temos uma função a duas variáveis, a gente tem o eixo que representa o domínio e a gente tem um eixo que representa a imagem. Então, uma função a uma variável é representável no plano. Uma função a duas variáveis é uma função representável no espaço tridimensional, né? Você pega e faz x e y correspondem a um plano e você adiciona um eixo, o terceiro eixo, que vai indicar então a imagem, né? O conjunto imagem da função. Quando você tem uma função a três ou mais variáveis, a coisa complica, porque agora você tem, só para representar o domínio, você já precisa de três ou mais eixos. Evidentemente que o domínio ele vai ser um conjunto tridimensional, então você até consegue representar esse domínio num gráfico tridimensional. Já o gráfico da função, esse é mais complicado porque você tem que adicionar um eixo e aí você vem para um conjunto tridimensional, quadridimensional. Para mais variáveis que três, aí a coisa, né, a gente já sabe então que vai longe. Agora, o interessante é que você pode fazer projeções, né? Então, ao invés de quando você tem então uma função de três variáveis, você faz projeções da função, ou seja, você fixa um valor da função a três variáveis e você obtém uma superfície de nível no espaço tridimensional. Tá? Eu tenho sempre a curiosidade, né? Essa noção do gráfico, ela é uma noção que é válida, muito boa para o papel. No mundo atual, você tem a gente tem também a escultura, né, que pode ser feita usando as impressoras tridimensionais. Eu me pergunto como a gente poderia gerar funções que fazem, ou você pode até ter hologramas também, né? Eu me pergunto se é possível representarmos, usando essas tecnologias novas, essas funções de três variáveis num espaço tridimensional. No plano, a gente representa uma estrutura tridimensional. E no espaço, a gente consegue representar uma estrutura quadridimensional? Esta é a pergunta. Antes de encerrarmos, vamos colocar aqui o exemplo de número 11 e o exemplo de número 12. No exemplo de número 11, ele pede para encontrarmos os domínios da função f, se f de x, y e z é igual a ln de z menos y mais xy seno de z. Esta parte da função não impõe qualquer condição, ela aceita qualquer número real aqui, mas esta parte da função impõe uma condição, que o argumento da função logaritmo seja um número maior que zero, ou seja, z deve ser maior que y. Então, o domínio da função f fica o conjunto dos pontos x, y, z pertencentes ao R3, tais que z seja maior que y, tá bom? Então esse é o domínio desta função. Já no exemplo 12, ele pede as superfícies de nível de uma função f de x, y, z igual a x² mais y² mais l². E para calcularmos a superfície de nível, nós fazemos o mesmo que nós fazíamos para calcular as curvas de nível, ou seja, nós tomamos um valor fixo da função, aqui k, e igualamos então ao lado direito desta função. Claro que k é maior ou igual a zero, porque essa função aqui, né, ela só resulta num número maior ou igual a zero. E quando colocamos k aqui, desta maneira, nós temos então a equação de uma esfera centrada na origem de raio raiz quadrada de k. Tá? Então, nós colocamos x² mais y² mais l² igual a k, a raiz de k ao quadrado, essa é a equação de uma casca. Então, para cada valor de k, nós teremos uma casca esférica, que representa, então, uma superfície de nível desta função.
f de x, y, z. Com isso, nós concluímos este terceiro vídeo da aula de número 13 e concluímos também a aula de número 13. Um grande abraço e boa sorte. Até breve. Tchau, tchau.